minha enteada escondeu uns documentos na minha casa e quando eu achei e descobri o que era, gente, eu fiquei horrorizada. Bom, a minha enteada, ela tem 16 anos. Eu sou casada com o pai dela desde que ela tinha por volta de uns 4 anos de idade. Ela veio muito pra minha casa, a gente sempre se deu bem. Ela vinha, né, quando era pequena, pra passar os finais de semana. Mas depois que ela completou uma certa idade, eu acho que depois que ela pegou lá pros 14, 15 anos, foi quando ela começou a namorar, ela parou de vir. Porque os finais de semana ela saía com o namorado dela pra lá, então ela não vinha mais pra minha casa com tanta frequência. Só que o ano passado eu engravidei. Essa minha gravidez eu tive trigêmeo de gestação natural. Eu senti que ela ficou um pouquinho enciumada, mas depois disso, durante a gravidez, depois que as crianças nasceram, ela ficou de boa. Até vinha de vez em quando pra visitar as irmãs, que eram 3 meninas. Mas vim pra passar o final de semana, ela não vinha, mas também acredito que era por conta do namorado. Um certo dia, um certo final de semana, ela chegou na minha casa, era um sábado à tarde, com uma pasta, várias pastas, mochila, mais uma bolsa de rodinha. Eu achei que ela tava indo viajar pra algum lugar. E até perguntei, tá cheio de mala, hein? Ela deu um sorriso, não falou nada, eu também não falei. Quando foi dando a tardinha, que eu achei que ela iria embora, ela não foi, mas também fiquei sem jeito de perguntar. Já que ela quase não ia na minha casa, eu não ia perguntar, ei, você vai dormir? Você vai embora? Como é que vai ser? Mas aí foi dando a noite. E isso foi dando 10 horas, 11 horas, o pai dela chegou do trabalho. Até que eu resolvi perguntar, eu falei, olha, eu vou arrumar sua cama, você vai dormir aqui? Ela falou, vou. Gente, na hora eu estranhei. E cheguei a pensar assim, será que a mãe dela sabe que ela tá aqui de mala e cuia? Quando nos deitamos, eu ali do lado do meu marido, eu fui e perguntei pra ele. Comentei, né, que ela chegou cheia de mala, que meu marido não viu ela chegar. Mas eu comentei com ele, que ela chegou cheia de bolsa, cheia de mala, cheia de papel, cheia de documento. E perguntei, será que a mãe dela sabe que ela tá aqui? E meu marido falou, olha, amanhã eu vejo, amanhã eu converso com ela, mas deve saber sim, fomos dormir, gente. No dia seguinte, quando eu acordei, a minha enteada já tinha ido embora. Quando nós acordamos, né, meu marido acorda cedo pra ir trabalhar, eu levantei pra fazer o café pra ele e ela já tinha ido embora. Não entendemos nada. Levou tudo que ela trouxe, ela levou. E isso foi no domingo. Quando foi na segunda, a menina chegou lá em casa pra dar faxina e a gente começou a dar faxina na casa. E isso eu já tava com a ideia de mudar o guarda-roupa do quarto das minhas filhas de lugar. E quando eu comecei a mudar o guarda-roupa de lugar, eu achei uma pasta caiu pra trás do guarda-roupa, caiu no chão. Arrastando o guarda-roupa, eu peguei a pasta e fui olhar. Jamais imaginei que era aquilo, que era algo dela. Achei que era, sei lá, alguma coisa nossa, um documento nosso. Então eu abri a pasta. Gente, quando eu comecei a ler o que tava escrito ali, o que era aqueles documentos, eu fiquei completamente sem acreditar. Eu precisei de um copo de água gelada, eu comecei a passar mal, precisei ser levada pro hospital às pressas, comecei a me tremer inteira. Vocês não vão acreditar no que aquela menina estava planejando. Planejando não, no que ela tinha feito. Comenta na parte 2. Quando eu vi a pasta atrás do guarda-roupa, eu peguei, abri e tinha vários documentos com meu nome. Uma denúncia formal, onde a minha cunhada estava me acusando de abuso psicológico. Sendo que eu já era casada com o pai dela há anos e a gente sempre teve um bom relacionamento. E ela ainda estava me acusando de alienação parental. Dizia lá nos documentos que eu estava impedindo o pai de vê-la. Que eu manipulava ele contra ela desde criança. E ainda que as trigêmeas era parte do meu plano pra me vingar dela. Mas o pior, gente, nem foi isso. É que junto com os documentos, tinha um print que ela se deu o trabalho de revelar, colocar tudo impresso ali em papel. Várias conversas fake, falsas, várias montagens de conversa de mim com o pai dela. Prints claramente editados, onde eu falava dela como se eu quisesse afastar ela pra sempre. Ela protocolou todos esses documentos no conselho tutelar e ainda anexou uma carta dizendo que estava fugindo de casa por causa de mim. Que se algo acontecesse com ela, a culpa era minha. Eu peguei o celular, liguei pra mãe dela imediatamente, perguntei se ela estava em casa. A mãe dela falou que não, que ela tinha ido dormir na minha casa. Eu falei que não, que ela tinha saído bem de madrugada e que a gente não sabia dela. Liguei pro meu marido, ele também não sabia. E aí começaram-se as buscas, todo mundo atrás dela. No final do dia, nós fomos descobrir que ela fugiu junto com o namorado. Faz 5 dias que tudo isso aconteceu e até hoje a gente não sabe o paradeiro dos dois. E o meu marido, mesmo sabendo que aquelas conversas ali não aconteceu, mesmo ele tendo certeza de que aquilo dali foi pura montagem, ele ainda desconfia de mim. E tá me julgando e achando que eu fiz alguma coisa com a filha dele. Eu quero só que essa menina apareça imediatamente pra ela poder explicar esse monte de calúnia que ela levantou. Ela simplesmente levantou um monte de calúnia e sumiu. E eu vou só esperar ela aparecer pra eu poder pegar minhas filhas e ir embora. Porque o pai dela, mesmo sabendo que aquilo ali tudo é mentira, mesmo ele sabendo que aquelas conversas ali entre eu e ele não aconteceram, ele ainda tá levantando dúvidas contra mim e acreditando na filhinha dele. Como eu disse a vocês, não sabemos o paradeiro dela. E assim que eu souber, eu volto aqui pra dar alguma notícia. E a minha irmã, que quer tomar o meu filho de mim. O meu sonho sempre foi ser mãe. E o do meu marido sempre foi ter uma família grande, porque ele veio de uma família grande. Então, o sonho dele era formar uma família grande assim como a dele foi. Então, assim que a gente se casou, a gente já logo começou as tentativas. E eu engravidei logo de cara. Porém, a gente não imaginava que aquilo ali seria só o início de um grande pesadelo. A gente esperou, né, as 12 primeiras semanas pra anunciar pra nossa família que eu estava grávida. E quando passou esse tempo, a gente anunciou, toda a família ficou super feliz, todo mundo super animado por esse bebezinho que ia chegar. Quando eu tava com 6 meses de gestação, a gente foi pra uma consulta de rotina e chegando lá, a gente descobriu que o coração do nosso anjinho havia parado de bater. Ali o meu mundo acabou, gente. O meu perfil oficial é o Thay Relatos. Eu senti uma tristeza tão profunda, uma dor tão dilacerante, e se não bastasse toda a minha dor, eu ainda tive que passar por todo aquele processo de induzir o parto. Durante esse processo do meu parto, houve uma complicação, e os médicos tiveram que correr comigo pra sala de cirurgia. Como eu estava tendo uma hemorragia pra salvar a minha vida, os médicos tiveram que retirar o meu útero. Agora imagina você acordar da anestesia e descobrir que além de você perder o seu filho, você descobrir que você nunca mais poderá gerar outra vida. Depois disso eu entrei em depressão. Eu falava pro meu marido que ele deveria me largar, porque eu não poderia dar uma família pra ele, a família que ele queria. E ele sempre me dizia que jamais faria isso, que a gente poderia adotar. Mas eu pensava que não seria a mesma coisa, sabe? Que eu não sentiria o mesmo amor por uma criança que não fosse gerada de mim. Até que um dia minha irmã me ligou, desesperada, falando que estava grávida e não sabia se queria ter essa criança. Comenta pra parte. E a minha irmã que quer tomar o meu filho de mim, parte 2. Então, como eu tava dizendo antes, a minha irmã me ligou desesperada, dizendo que estava grávida. Ela não conseguia dizer coisa com coisa. Eu pedi pra ela se acalmar e falei pra ela, não, vem aqui em casa, a gente vai sentar e vai conversar e você vai explicar direitinho pra mim o que aconteceu. Chegando lá em casa, ela foi me explicar que ela tinha
engravidado por querer, com a intenção de prender o ficante dela, que esse ficante dela ficasse só com ela e assumisse um relacionamento com ela, porque esse rapaz, ele era um conhecido antigo da família, e ele nunca assumiu um relacionamento sério com ninguém, e a minha irmã era completamente apaixonada por ele. Ele sempre ficava com ela, mas ele sempre dizia pra ela que ele nunca assumiria um relacionamento. Então, não sei de onde ela tirou a ideia de que um filho iria fazer com que ele assumisse um relacionamento com ela. O meu perfil oficial é o Thay Relatos. E quando ela contou pra ele, né, que estava grávida, achando que ele iria assumir a criança, que ele assumiria um relacionamento com ela, ele simplesmente disse pra ela se virar, que ele não assumiria a criança e que ele já estava com passagem marcada, ele iria se mudar pra fora do país. Então foi aí que ela me ligou desesperada. Conversando comigo, ela disse que tinha pretensão de interromper a gestação, né, que ela não pretendia levar adiante, e eu fiquei chocada, porque o meu maior sonho era gerar uma vida, e a minha irmã, que tinha essa oportunidade, não queria. Aí, nesse momento, eu implorei pra ela, eu disse pra ela não fazer isso, que se ela não queria esse bebê, que ela desse ele pra mim, que ela continuasse com a gestação dela, e quando nascesse, ela entregasse ele pra mim. Ela ficou meio resistente, mas por fim ela concordou. E durante toda a gestação, ela nunca demonstrou interesse algum pelo bebê, sabe? Ela sempre foi muito fria. Às vezes eu tentava mostrar alguma coisa que eu tinha comprado pro bebê, e ela me cortava, ela não queria falar sobre o bebê. E quando o bebê nasceu, ela também não quis ter contato algum com ele, ela não quis amamentar, ela não quis nem mesmo ver o rostinho do bebê. Assim que o bebê nasceu, ela já passou a guarda total do bebê pra mim. Eu me tornei a única guardiã legal dele e ele se tornou o meu filho. Passaram-se 5 anos e durante todo esse tempo, ela nunca procurou ter contato algum com meu filho. Nas reuniões familiares, ela procurava ficar o mais afastado possível dele, sempre foi muito fria com ele. Agora, passados esses 5 anos, aquele rapaz que ela gostava, que é o pai biológico do meu filho, retornou pro Brasil e ela simplesmente decidiu que quer a guarda do meu filho de volta, porque ela quer tentar construir uma família com esse ex-ficante dela, sendo que ele jamais disse pra ela que queria formar uma família com ela, mas ela colocou na cabeça dela, se ela procurar ele e ele ver o meu filho, ele vai mudar de ideia. Mas eu jamais vou desistir do meu filho. Pretendo lutar com tudo que eu tenho para que eu consiga continuar com a guarda dele. Pra mim, ela nunca foi a mãe dele. Ela só foi o ser que gerou o meu filho. Mas mãe ela nunca foi. Me diz aqui nos comentários, vocês acham que eu tô certa